Quando olhamos para as nossas mãos e vemos as linhas que as compõem, vislumbramos uma parte de nossas experiências. Sabia disso? No caso da Terra, ocorre algo parecido. Só que no lugar das mãos, quem conta a história do planeta são as rochas. Usando uma analogia, poderíamos compreender a estrutura do mundo como se ele fosse um livro, formado por muitas páginas e dividido em capítulos. As rochas que ficam mais perto da crosta terrestre são como a introdução desse livro. A partir dela, temos contato com outras camadas ou capítulos, que vão se sobrepondo até formar a teia central do enredo chamado Terra. Mas e se uma parte das páginas desse livro tivesse sido arrancada ou perdida? Hein? Como ficaria a história sem um pedaço dela? Segundo a BBC Brasil, foi exatamente isso que aconteceu com o registro geológico da Terra. É que entre as camadas rochosas mais antigas e as mais recentes, há um espaço enorme. Ou seja, estão faltando muitas páginas nessa narrativa. Essa imensa lacuna é um dos maiores enigmas da geologia e corresponde a um período aproximado de 1 bilhão de anos, segundo a União Geofísica dos Estados Unidos, AGU, na sigla em inglês. Esta lacuna é chamada de Grande Inconformidade e até hoje é um dos maiores enigmas da geologia. De acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, as inconformidades nas camadas do solo ocorrem quando rochas ou sedimentos erodem e o tempo passa antes que uma nova camada seja produzida. E tempo é uma categoria-chave na geologia, já que a passagem do tempo é registrada nas camadas de rocha e sedimento que se depositam umas sobre as outras. As camadas inferiores são as mais antigas, ao passo que as camadas que se acumulam no topo são as mais recentes. E aí é que está o pulo do gato. O tipo de rocha e a localização de cada camada fornecem aos pesquisadores informações sobre como e quando essa região do solo se formou. Tem até um nome para esse estudo: estratigrafia. Ele apresenta dados relevantes sobre como era a Terra na época em que a camada de rocha foi formada. Só para visualizarmos melhor essa questão, um dos lugares mais famosos nos quais essas camadas podem ser facilmente identificadas é o Grand Canyon, no estado norte-americano do Arizona. Aliás, foi exatamente no Grand Canyon que a grande inconformidade foi observada pela primeira vez. Quem primeiro notou a questão foi o geólogo John Wesley Powell, em 1869. Ainda falando sobre a formação das inconformidades, depois que as rochas erodem, em algum momento uma nova camada rochosa se formará sobre a superfície. Só que, mesmo assim, não dá para simplesmente tapar o buraco, já que é impossível preencher o espaço que ficou vazio durante o tempo em que nenhum sedimento foi acumulado. Os pesquisadores só conseguem apontar o período de tempo para o qual não se tem registro por meio de dedução, tendo como base a idade das pedras mais velhas e das pedras mais novas. Mas o que houve então com as rochas que foram perdidas? Em entrevista à BBC News Mundo, a geóloga especialista na grande inconformidade, Barra Pick, disse que em alguns lugares essas camadas estão faltando porque as rochas foram destruídas, seja pela água ou pela erosão, transformando-se em areia para depois serem depositadas nos oceanos antigos. No entanto, pode ser que em outros lugares essa camada rochosa sequer tenha existido. Pode ser que naqueles lugares nunca tenha se depositado areia ou argila, que mais tarde se transformou em rocha, que não estivesse realmente acontecendo nada naquela paisagem, como se ela estivesse simplesmente ali parada há muito tempo, diz a geóloga. A verdade é que ninguém sabe dizer exatamente, com toda certeza,
a que se deve a grande inconformidade. Contudo, segundo Barra-Pick, há algumas hipóteses principais com as quais os cientistas trabalham em torno da questão. Uma delas diz que a grande inconformidade tem relação com a formação de um antigo supercontinente chamado Rodinia, que surgiu há mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de anos atrás, antes mesmo da Pangeia. Quando Rodinia estava sendo formada, por causa dos movimentos das placas tectônicas, um grande número de rochas acabou sendo exposto a condições atmosféricas, e isso pode ter provocado a destruição do novo material rochoso que estava se formando. É que quando as rochas são mais novas, elas também são mais suscetíveis a processos de destruição, ou seja, são mais frágeis nesse ponto. A segunda explicação refere-se à formação de um outro supercontinente, de nome Paranótia, que teria surgido há cerca de 580 milhões de anos. Tem ainda uma terceira explicação, e ela também seria relativa à Rodinia. Mas, ao invés de tratar do surgimento desse supercontinente, a hipótese considera a fragmentação. Há cerca de 750 milhões de anos como possível justificativa para a grande inconformidade. Há ainda uma quarta explicação, que não teria a ver com as hipóteses de supercontinentes, e sim com as mudanças climáticas que ocorreram ao longo da história do planeta. É que, segundo a geóloga Barra-Pick, existem indícios de que durante esse possível 1 bilhão e 800 milhões de anos, correspondente à grande inconformidade, a Terra teria passado por uma fase de resfriamento que durou cerca de 700 milhões de anos. Nesse período, é bastante provável que o nosso planeta tenha sido coberto por geleiras, e o gelo pode ter, então, removido o que seriam as camadas rochosas externas. Portanto, dá para ver que não existe um consenso nesse quesito, já que são muitas as hipóteses e para cada uma delas existem vários estudos que tentam ora comprová-las, ora refutá-las. Pode não ser apenas devido à formação dos continentes ou clima, mas características regionais que controlam a erosão das rochas, diz a geóloga Barra-Pick. Globalmente, não podemos dizer que há uma causa única, explica a pesquisadora. Juntar as peças que explicam a grande inconformidade é como montar um engenhoso quebra-cabeça. Para determinar a idade das rochas, os geólogos observam os elementos químicos em que as rochas se decompõem ao longo do tempo. No caso de Barra-Pick, por exemplo, ela analisa o resfriamento das rochas para determinar a qual período elas pertencem. Nesse sentido, compreender a grande inconformidade é também uma maneira de saber um pouco mais sobre como funcionava a Terra primitiva, uma vez que ao longo da história do planeta ocorreram não só mudanças geológicas, como também transformações biológicas. Eis aqui, então, um possível, entre aspas, portal científico para tentar desvendar alguns mistérios que envolvem a evolução da vida no nosso planeta. Sobre esse assunto, um artigo da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, de 2020, relaciona a grande inconformidade a outro grande enigma da ciência, a explosão cambriana, ou o súbito surgimento de vida complexa nos períodos Ediacarano, entre 635 milhões de anos e 541 milhões de anos atrás, e o Cambriano, entre 541 milhões de anos e 485 milhões de anos. De acordo com o geólogo Francis McDonald, geólogo da UC Santa Bárbara, a explosão cambriana foi um dos maiores dilemas de Charles Darwin, e é uma questão que está posta há cerca de 200 anos. É que Darwin não acreditava que todos os grupos conhecidos de animais pudessem ter surgido de uma vez, em um curto período de tempo. Segundo Darwin, o problema era causado principalmente por falhas
nos registros dos fósseis. Ele acreditava que, à medida que novos fósseis fossem aparecendo, os cientistas teriam mais possibilidades para estabelecer que as espécies se expandiram de forma lenta e gradual. Mas acontece que novos fósseis foram descobertos e, para a infelicidade de Darwin, só houve mais indícios de que a expansão cambriana realmente ocorreu. E parece que, nesse ponto, uma boa parte dos cientistas discorda do nosso famoso naturalista britânico Charles Darwin. Até a próxima, um grande abraço. Tchau.